dia, amados. Uma feliz Páscoa para cada um de vocês, que vocês possam estar celebrando esse dia com muita alegria no coração. Estamos felizes, não estamos? Muito bom estar aqui, celebrarmos ao Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu confesso que eu já chorei um monte aqui essa manhã. Que coisa maravilhosa, né? Que tempo muito gostoso. Eu creio que todos nós já estamos edificados na expressão de cada pessoa aqui que veio falar do amor de Deus, falar daquilo que Jesus fez pelas nossas vidas ali na cruz. Nós celebramos a isso porque nós festejamos a um Deus vivo, um Deus que vive e vive para sempre. Por isso estamos alegres, estamos tão felizes em tudo aquilo que Deus tem feito. Aliás, essa semana, tantas coisas. Ontem, um tempo muito especial como igreja, fizemos ali em Colombo, dia de ação social. Quantos aqui estavam lá? Glória a Deus, foi muito bom, não foi? Foi muito bom. Impressionante como Deus faz as coisas, né? Porque a gente olhava na previsão do tempo, para ver assim, qual é a previsão do tempo aqui? Aí aparecia lá, 80% de chance de chuva. Aí mais tarde um pouco, 90%. Uma hora eu olhei e falei assim, não é possível, 100%. Toda a chance de chover, toda ela. E não choveu o dia inteiro. Louvamos a Deus, pode aplaudir o Senhor. Louvamos a Deus por isso, foi algo muito especial. Sinal do amor de Deus, do cuidado dEle. A gente sabe que quando a gente está fazendo as coisas para Ele se agrada disso de uma forma tão especial. E foi tão bom ver as pessoas ali servindo aquela região, aquela cidade, aqueles amados irmãos, com tanto amor, com tanto carinho. Foi algo maravilhoso. E eu sei que Deus vai recompensar cada um. Tudo aquilo que foi feito ali, é Deus quem retribui. E Ele faz mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, tenho certeza que muito mais Deus vai estar fazendo na sua vida. Creia nisso. Creia no poder dEle. Deus é poderoso. Não existe impossível para Deus. Tudo que Ele quer, Ele faz. Todas as coisas. E nós estamos aqui, Ele nos fez como instrumentos para adorá-lo. Expressar a nossa adoração a Ele. E isso que nós queremos fazer hoje, todos os dias e para sempre. Até porque todo o propósito de Deus é para sempre. Todas as coisas. O amor de Deus não tem fim, nada para Deus tem fim. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um momento da história onde tinha tudo para ser o momento mais terrível, mais triste, mais pesaroso para todos nós. O momento da crucificação de Jesus, nós falamos aqui, né? Aliás, nem falamos, você viu que não precisa nem falar para você expressar o amor de Deus. Foi feito um teatro aqui, quantas palavras vocês ouviram? Mas não foi forte, não foi impactante. A gente não precisa falar nada. E o amor de Deus, ele é expressado de uma forma tão vibrante, tão intensa. Mas tantos momentos que precederam a crucificação de Jesus. Tantos momentos. A ceia. Jesus ele foi mostrando, foi ensinando aos discípulos como fazer em todas as circunstâncias, em todas as situações, um aprendizado para nós. E eu quero compartilhar em cima de um texto que está escrito no livro de João. João 19, no versículo 30. A palavra de Deus diz assim: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Numa outra versão ele diz assim, tendo tomado, né? O que será que Jesus tomou ali naquele momento? Você sabe disso? Você conhece a palavra? Mas o texto diz que Jesus tomou o vinagre. Foi isso que ofereceram para Jesus. Ele diz assim, eu tenho sede. E o que foi oferecido para aquela pessoa que estava sofrendo, estava pagando ali um preço alto. Nós cantamos agora há pouco, eu não consigo imaginar o preço que foi pago lá na cruz. Amados, nós não temos ideia do preço que foi pago. Foi um alto preço, foi um altíssimo preço. Só que Jesus ele foi até o fim, e quando ele estava ali na cruz, ele diz assim, eu tenho sede. E
aí servem a ele vinagre. Não sei se você já tomou vinagre. Não aquele vinagre assim regadinho na salada, só aquele pouquinho. Mas um copinho, pelo menos um copinho. Você já tomou isso? É na hora, aquilo não tem como segurar aquilo dentro de você. É algo terrível. Como tempero até é fácil, né? Fica até um paladar gostoso. Mas tome um copo de vinagre para ver. Foi isso que serviram para Jesus, vinagre. E ele diz, uma das últimas palavras dele, está consumado, está feito, está pronto. Terminei. Aquilo que eu vim para fazer, eu cumpri. Foi isso que Jesus falou. E a palavra para isso, a tradução é tetelestai. E esse é o título que eu gostaria de colocar nessa mensagem. Tetelestai. Repita comigo, diga assim, tetelestai. Tetelestai é uma frase, é uma palavra só, mas ela representa essa frase. Está consumado, pronto, terminou. Não precisa fazer mais nada. Jesus pagou um alto preço. Ele sofreu, e sofreu mais do que qualquer pessoa. Foi escarnecido até o final. Sofreu por todas as coisas. Mas sua última palavra, quando ele podia falar tantas coisas daquele momento, talvez a gente ali, no lugar de Jesus, falasse e tivesse pensado outras palavras para dizer. Palavras terríveis até. Palavras de maldição. Palavras de ódio, de raiva. No teatro é tão bonito, né? As meninas, elas apresentaram lá ontem também várias vezes, rasgando aquelas palavras. Não tem efeito. Não é essa palavra que eu quero liberar. Jesus assim, tetelestai, está consumado. Está consumado é assim, está feito, não só feito agora, mas para sempre. Não precisa fazer mais nada. Isso significa estar consumado, está pago. A dívida foi paga. Há um texto da palavra de Deus que diz que o escrito de dívida que havia contra nós, ele foi cravado lá naquela cruz. E era assim que se fazia quando alguém tinha uma dívida. Se você tinha uma dívida e essa dívida era quitada, seja lá quem pagou essa dívida, você tem uma dívida, já escreviam em cima dessa dívida, tetelestai, está quitado. Não precisa pagar. Isso aqui já está encerrado. Era esse o entendimento. E o povo tinha muita certeza disso. Jesus naquela cruz, ele consumou a nossa redenção, o nosso perdão. Fomos redimidos de todo pecado. Não existe mais pecado. Nós não precisamos mais pecar. Podemos pecar ainda? Podemos, claro que sim. Nós somos humanos, somos falhos e pecamos. Quantas vezes pecamos? Mas o preço já foi pago. Nós podemos voltar e nos arrepender e dizer, Senhor, eu não quero mais. Já foi pago um preço alto. Eu não quero viver dessa forma. Eu quero viver de um outro jeito. E Jesus, ele pagou esse preço exatamente num momento assim como nós estamos vivendo agora. Perto da Páscoa. Próximo à Páscoa. A palavra diz que Jesus foi com os discípulos lá para celebrar a Páscoa. Então a Páscoa já existia antes de Jesus? Sim, a Páscoa já existia antes de Jesus. O povo judeu já celebrava a Páscoa. Jesus, ele estava ensinando tantas coisas, ele estava ensinando a celebrar a Páscoa, mas ele ensinou os discípulos ali a lavar os pés, como sinal de humildade. Diz assim, façam da mesma forma, lavem os pés uns dos outros. Servir a ceia, diz assim, façam isso todas as vezes, para lembrar da aliança no meu sangue. Ensinamentos profundos. Ensinou sobre como amar. Amados, não tem como você ver nenhuma representação agora que podemos fazer de Páscoa que não fale de amor. Porque é a expressão do amor, é a expressão máxima do amor. Jesus sempre trazendo palavras de consolo a todos os discípulos, falando da promessa do Espírito, dizendo assim, eu vou pedir para o Pai, Ele vai trazer, Ele vai derramar sobre você o Espírito Santo. Ou seja,
tudo isso acontecendo, Jesus ensinando coisas. Ele sabia por tudo que ele ia passar. Quando ele foi até Jerusalém, ele sabia qual era o destino, qual era o fim dele. Ele falou assim, mas eu vou cumprir toda a promessa, toda a palavra. Mas nós falamos que a Páscoa já era celebrada. Mas desde quando o povo celebra? Porque hoje muitas vezes deturpamos a celebração da Páscoa. A gente usa tantos símbolos que não são os símbolos efetivos da Páscoa, né? O chocolate, enfim, tantas coisas. Pode ser gostoso, mas não é o símbolo da Páscoa. Não é isso. O povo judeu, ele entendia muito bem o significado da Páscoa. Aliás, até hoje é celebrada a Páscoa entre o povo judeu, aguardando, como aquele sinal que tinha lá, mas aguardando ainda a vida do Messias. Eles ainda não perceberam, não entenderam os sinais, tudo aquilo que já está acontecendo nos dias de hoje. E já aconteceu. Jesus veio e se entregou. Mas a Páscoa ela é celebrada desde o tempo de Moisés. Desde o tempo de Moisés que o povo celebra a Páscoa. O povo hebreu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, eles tinham sofrido por mais de 400 anos no deserto. Sofrimento. Fala de um tempo de sofrimento, de deserto, de sequidão. Diz assim, o povo estava lá sofrendo, estava passando por momentos terríveis. E Deus olhando a aflição do povo, olhando para o povo e diz assim, eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar essa história. Moisés ele foi escolhido por Deus para salvar o povo. E ele foi conversar com o faraó. Moisés, uma figura de Jesus, faraó, uma figura do diabo. Moisés vai conversar com o faraó e diz assim, nós queremos ir embora. Nós não queremos mais ficar aqui. Nós não queremos ficar presos. Chega. E faraó não permite isso. Ele diz assim, não, vocês vão continuar aqui. Foi então que Deus começou a mandar as pragas sobre o Egito. Mandou diversas pragas. E o povo passa ali, né, vendo tudo acontecer, faraó olhando, e diz assim, mas eu não libero. Vocês vão continuar aqui como escravos. Vocês permanecem aqui. E Deus enviando todas as pragas. Quando Deus manda a 10ª praga, quando Ele envia essa 10ª praga para matar todo primogênito, o filho mais velho, ele seria morto. O filho mais velho de cada casa ia morrer. Essa era a praga que Deus tinha determinado ali. Só que, para o povo que habitava ali no Egito, Deus ele dá uma instrução. Deus dá a seguinte instrução, está em Êxodo 12, se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar. Êxodo 12, a partir do versículo 1, diz assim. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Para quem que ele vai separar? Para a sua família. Um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Vamos para o 7, vamos pular para o 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Agora o 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha o sinal que Deus dá. Ele diz assim, vai acontecer algo aqui. Os filhos, todos, é indistinto. Não era para uns e outros, não. Diz assim, todos os filhos, não importa a idade, eles vão morrer. Só que vocês vão fazer algumas coisas.
Vocês vão tomar algumas atitudes. E a primeira é que ele diz assim: peguem um cordeiro. Peguem um cordeiro. O cordeiro tem que ser sacrificado. Vocês precisam sacrificar o cordeiro. Amados, o Antigo Testamento é uma sombra para o Novo. Aquilo tudo que aconteceu já era uma preparação porque estava por vir. Um cordeiro. Quando dizem para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso. E o cordeiro, ele tinha que ser separado, ele tinha que ser olhado, examinado para ver que ele era perfeito. Não podia pôr qualquer cordeiro. Não, vamos pegar um cordeiro lá que está esse aqui está meio doentinho mesmo, vamos sacrificar esse. Não, tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhum defeito. E não foi isso que aconteceu com Jesus? Quando ele vai diante de Pilatos, Pilatos olha assim e fala assim: vocês querem condená-lo, mas eu não vejo defeito algum nele. Não existe nenhum defeito. Ele é perfeito. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que, quando tudo isso acontecendo, o povo não estava percebendo algumas coisas. Deus deu uma ordem. Assim, pegue o cordeiro, sacrifique o cordeiro, e as famílias vão se reunir. Amados, Páscoa é um feriado de família. Por isso eu vou tentar ser bem breve para liberar um tempo para que você possa estar reunindo a sua família hoje. Fazer ali um momento no almoço, um momento especial, celebrando a Jesus Cristo, aquele que vive e vive para sempre. Diz assim, reúna a sua casa, todos da sua casa ali, para celebrar. E se por acaso a tua família é pequena, vai sobrar cordeiro. Chama os vizinhos, chama as pessoas. Amados, quando nós conhecemos a Jesus, isso é tão bom, tão forte, que nós queremos dividir com todas as pessoas. Muitas vezes algumas pessoas da família dizem, não sei por que você me chama tanto para ir na igreja, porque é algo tão bom, eu quero que você compartilhe comigo isso, eu quero dividir. Amados, e nós devemos fazer isso. Quando nós recebemos o Cordeiro, nós temos o Cordeiro de Deus, nós vamos dividir com as pessoas. Precisamos dividir, não é para comer sozinho, é para dividir com o maior número de pessoas possível. Então chama o vizinho, tua família é pequena, encha a tua casa. Mas Deus gosta de casa cheia. Deus gosta de casa cheia, de pessoas ali reunidas, se alegrando, rindo. Amados, é assim que Deus faz. Mas nós podemos fazer da mesma forma. Ele diz assim, pega esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, ele vai ser colocado ali, nos umbrais da porta. Esse vai ser o sinal, porque quando vier o anjo, ele vai passar e ele, ao ver esse sangue ali, naquela casa ele não vai entrar. Amados, o sangue de Jesus é proteção sobre as nossas vidas. Se nós queremos ter uma vida protegida em todas as coisas, o sangue do Cordeiro tem que estar sobre a nossa casa. Casa representa a família. Algumas pessoas dizem, não, por que tudo que vocês vão fazer na igreja é para a família? Porque é assim, essa é a proposta de Deus. Deus faz tudo voltado para a família. É para que as famílias estejam reunidas, para que as famílias celebrem juntas. Amados, essa festa, a festa da Páscoa, ela era conhecida como festa da libertação. Porque o povo ele estava sendo liberto da opressão de Faraó, da opressão do inimigo. Ele estava livre de todas as coisas. Páscoa significa isso. Significa redenção. Redenção da família. Para que as famílias possam usufruir desse momento. Todo plano de Deus vai envolver família. Deus não faz nada que não envolva a família toda. Ele diz assim, se reúnam, não deixe ninguém de fora. Às vezes a gente se acostuma com algumas situações, com algumas coisas que estão acontecendo. Não, mas a pessoa não quer. Não, temos que continuar orando, temos que continuar declarando. Deus muda as circunstâncias, tudo.
Amados, eu sei que muitas vezes tem pais que sofrem dizendo assim, eu não sei onde é que está meu filho essa hora. Eu não sei. Amados, seu lugar é em casa, traga para dentro de casa. Receba na tua casa, ali tem a proteção. Mas se é para fazer para os vizinhos, não, para o meu filho não, para todos, é para todos. É para ser uma casa de porta aberta, para que a presença de Deus possa encher esse lugar. Mas sabendo que ali existe um sinal, uma proteção. O sangue do Cordeiro está sobre esse lugar, para que nenhum mal venha acontecer. Então não desista daquele familiar, não desista daquela pessoa que ainda não está debaixo do sangue do Cordeiro. Chame para perto, chame para perto. Talvez hoje ainda, mesmo agora de última hora, liga e fala assim, vem aqui, vem estar com a gente. Vamos celebrar a Páscoa, vamos fazer um almoço de Páscoa, um tempo de celebração. Amados, a Páscoa era para ser celebrada e foi isso que Deus instruiu. E era para ser lembrada para sempre. Por isso nós celebramos a Páscoa. Porque a instrução de Deus foi que a Páscoa fosse celebrada todos os dias, sempre. Vamos, se for possível, projeta para mim lá, Êxodo 12, 26. Quando seus filhos perguntarem, olha como a Bíblia é tremenda, né? Quando seus filhos perguntarem, o que significa essa cerimônia? O que significa Páscoa? Não sei se teu filho já perguntou para vocês. A criança é curiosa, né? Ela quer saber. O que significa? E por que nós fazemos isso, pai? E por que tal coisa? Querem saber todos os detalhes. E é para os pais ensinarem. Adiante. Respondam-lhes. Diga isso para os seus filhos. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Porque, na verdade, o povo que cria, eles falam assim, aqui não, nós passamos o sangue ali. Mas os egípcios não fizeram isso. E ali morreram todos os primogênitos. Diz assim, mas nós vamos celebrar e vamos ensinar para os nossos filhos a importância. Por isso eu acho tão lindo quando eu vejo as crianças representando e celebrando a Páscoa. É sinal que nós estamos fazendo o que é certo. Estamos fazendo aquilo que é necessário. Precisamos ensinar aos nossos filhos a compreender o significado da Páscoa, significado de libertação, de redenção. Deus dá instruções claras. Deus sempre dá instruções claras para as nossas vidas. Às vezes a gente fica arrumando pretexto, desculpas. Não, mas talvez não seja bem assim. Para lá, a instrução de Deus é clara. Ele não mudou. Deus é o mesmo. Ele foi assim ontem, hoje e amanhã. Como ele vai ser? Igual. É o mesmo Deus. Não tem sombra de variação nenhuma. A preocupação, amados, ali não era com o que ia acontecer fora da casa. A preocupação era o que ia acontecer dentro de casa. Eles falaram assim, não quero nem saber, eu vou celebrar a Páscoa, nós vamos fazer esse ato, mas aqui dentro de casa existe o cuidado de Deus. Amados, salvação exige diligência dos pais. Os pais precisam ser diligentes, tem que estar atento a todas as coisas. E não desistir nunca. Não desistir, não abrir mão. Amados, cabia aos pais o quê? O sacrifício do Cordeiro. Se não houvesse o sacrifício do Cordeiro, se não houvesse o derramamento de sangue, não teria como. Então, a missão de Jesus precisava acontecer. Ele precisava ser morto lá naquela cruz. O sangue dele precisava ser vertido. E ele sabia muito bem. Por isso ele diz, tetelestai, está consumado, está feito. Ele estava sangrando naquele momento. Tanto quando ele volta, quando ele vence a morte, vence o inferno, ele chega diante dos discípulos e muitas vezes eles não acreditavam. Um contava assim, eu vi Jesus. Disse assim, eu não acredito. Eles duvidavam. Até que ele chega e ele mostra os sinais da mão.
Mostra o sinal do lado, está aqui as marcas. Eis as marcas aqui. Porque Jesus, ele foi até o fim, ele completou a obra, ele fez por inteiro. Amados, os pais precisam passar o sangue nos umbrais. Isso mostra a nossa casa, eu tenho que declarar sobre a minha casa. Ore na cama do seu filho, da sua filha, daquela pessoa que você ama, que tem se distanciado tanto. Fala assim, para lá, deixa eu declarar a proteção do Senhor aqui. Deixa eu declarar. Amados, faz diferença. Há poder nas nossas palavras. E nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós misturamos a nossa palavra na palavra de Deus. Isso é fé. Eu creio, vai acontecer. É um milagre, mas eu creio no milagre. Deus opera milagres, Ele sempre fez isso, é a especialidade dEle, operar milagres. Por que muitas vezes nós desistimos, nós abrimos mão? Diz assim, cuide de todos aqueles que estão dentro de casa. Cuide para que eles estejam ali. Amados, salvação exige uma consciência plena da palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra, e eu preciso aplicar a palavra. Se existem promessas, eu digo, essa promessa vai se cumprir. Essa promessa vai se cumprir. Eu creio nisso, nenhuma palavra de Deus cai por terra. Creio na palavra de Deus. Para isso nós precisamos tirar algumas coisas. A Bíblia diz que nós devemos nos livrar do fermento velho. Nós devemos nos livrar. O fermento velho muitas vezes são pensamentos que já estão enraizados na gente. Algumas coisas que a gente acha, não, isso não vai mudar nunca. Isso é o fermento velho. Nós precisamos lançar fora. Diz assim, para que seja feita uma massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o Cordeiro Pascal, Cristo, a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Amados, o povo celebrava a Páscoa como esse sinal de redenção, como a proteção de Deus. Agora a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele verteu o sangue para nos salvar, para nos proteger, para que pudéssemos ter uma vida diferente. E ali dentro da nossa casa. Creia nisso, creia nas coisas que o Senhor pode fazer. Por isso que nós podemos viver o verdadeiro significado da Páscoa. Quando tantas pessoas colocam a Páscoa, tantos outros significados, tantos outros objetos. A Páscoa não é isso. A Páscoa é o cumprimento da palavra de Deus. Dizendo assim, foi enviado o Cordeiro. Deus enviou o Cordeiro, o seu Filho, o seu único Filho. Por amor, para que nós pudéssemos hoje viver uma vida abundante, para que nós pudéssemos viver uma vida em liberdade, saindo da escravidão, assim como o povo foi liberto da escravidão, que eles estavam ali por 400 anos. Mas não importa o tempo em que você tem se sentido escravo, quando nós celebramos a Páscoa, nós sabemos que é uma nova vida, um novo tempo, é tempo de alegria, é tempo de festa, de regozijo por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Saber que as promessas dEle são todas, Ele é fiel e as promessas dEle irão se cumprir. Por isso Jesus, Ele pôde declarar, tetelestai, está consumado, está feito. Amados, quando nós nos apropriamos da palavra de Deus, dizendo assim, está feito mesmo, Jesus já fez tudo, Ele verteu o sangue, mas agora eu tomo o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu quero caminhar dessa nova forma, em liberdade, experimentar tudo aquilo que Deus tem para mim. Essa vida que Deus preparou para nós, para você, creia nisso. Livre de todas as coisas, da enfermidade. Muitas vezes ficamos tão deprimidos com a enfermidade, e vamos nos conformando, aceitando. Não, eu não aceito essa palavra. Eu continuo declarando, não aceito a enfermidade. Amados, se ainda não cumpriram algumas promessas, creia nisso. Deus é poderoso para cumprir todas elas. Ele tirou todo um povo
de um período de escravidão tão longo. E depois, Jesus, a nossa Páscoa, Ele vem para nos tirar também da opressão que continuamos vivendo. O povo continuou escravo. E é uma tendência nas nossas vidas voltarmos para a escravidão, nos acomodarmos. Algumas pessoas dizem, não é que eu tenho saudade dos alhos, da cebola. Amados, escravo, você tem saudade do alho? Você tem tantas coisas para você. Olha do que você está com saudade. Olha do que você tem sentido falta. Amados, a vida em Cristo é uma vida plena, é uma vida maravilhosa, onde nós podemos ver e creia, todas as promessas irão se cumprir. Tetelestai, já foi consumado. Jesus consumou. A obra de Jesus é perfeita, é completa. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele entregou a sua vida por amor a mim e a você. Você recebe essa palavra? Amados, eu queria que você hoje fizesse esse tempo. Tenha um tempo com a família, chame pessoas, reúna e fale do amor de Deus. Diga assim, eu tenho o Cordeiro, eu tenho o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E eu quero dividir com os vizinhos, com os parentes. Venha até aqui na minha casa, para que possamos juntos celebrar a esse Jesus que vive e vive para sempre. Ele venceu a morte, Ele tem a chave do inferno, para que você seja livre de todas as amarras, todas as opressões do inimigo. Amém? Quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza.